Finalmente a Wanda Maximoff conseguiu um novo auge, ou pelo menos o início de um novo auge em Darkhold Omega, onde ela teve que se fundir e selar também o próprio Cycton dentro de si. E assim obtivendo aí todo o poder mágico que existe. Então hoje vamos aí falar sobre a Feiticeira Escarlate, do quão poderosa ela ficou. Fala galera, beleza? Aqui quem nos fala é o Thiago Torres mais e hoje estamos aqui um vídeo para falar mais sobre Darkhold Omega. Hoje nós vamos conversar sobre o que de fato aconteceu, o que aconteceu, né, na HQ que saiu recentemente aí. E lembrando que se você não acompanhou Darkhold Alpha, veja que eu trouxe aqui no canal, porque é muito importante que Darkhold Alpha veio primeiro, né? Então tem uma conexão direta, né, junto com Darkhold Omega. E lembrando, aproveita, comenta aqui quem você acha que bateria com a Wanda atualmente. Quem conseguiria vencer ela com esse novo poder dela? Ravena, Zatanna, Doutor Estranho? Quem conseguiria vencer? E também comenta se você quer ver um duelo mortal com esse novo poder dela que ela obteve. A gente pode teorizar, comparar tudo que ela pode fazer num duelo mortal também. A HQ começa em um outro mundo, no reino de Elderhelm, o refúgio e a prisão do Cycton. Os escravos vulgos servos do Cycton começam dizendo que eles esperavam muito tempo até o Cycton realmente sair da sua própria prisão. A partir do momento onde o livro Darkhold foi lido, a verdadeira escuridão está com o caminho aberto para poder entrar em nosso mundo, onde irá contaminar e trazer os perigos mais profundos. No outro lugar, bem abaixo do abismo dos Estados Unidos, Wanda, ela enfrenta versões corrompidas dos heróis: Homem-Aranha, Homem de Ferro, Raio Negro, Vespa e o Blade. E a Wanda, ela fala que os heróis ficaram assim por terem lido por muito tempo Darkhold, ficando então com essa aparência bizarra, né? E ela tenta fazer eles se lembrarem do que eles fizeram. E o Homem-Aranha, ele culpa a Wanda por ela ter feito eles lerem o livro, né? E acha que a Wanda está com remorso e culpa por eles terem ficado assim. Enquanto a Wanda, ela joga o livro Darkhold para a Vitoriosa, uma paquera do Victor Von Doom, né? Fala então para ela levar o livro pro próprio destino. A Vitoriosa fala que o livro nunca deveria ter saído das mãos do livro. E uma coisa interessante é que o Blade, ele chega a falar que o livro apagou as memórias deles, como se fosse ácido, né, tivesse derretido tudo. E a Wanda, ela chega à conclusão que uma única maneira deles impedirem isso é entrar no reino de Cycton com segurança. E mesmo com os riscos que tinha ao ler o livro, a Vespa, ela é uma das pessoas que culpam também a Wanda. E a Wanda sabe disso. Enquanto a Wanda, ela usa as bandas de Belasco para poder prender os heróis, ela fala que se eles quiserem sangue, que eles peguem lá no próprio Cycton. E mesmo não tendo a capacidade de prender eles o bastante, é o suficiente para fazer com que a Wanda ganhe tempo. Enquanto os heróis corrompidos servem ao Cycton, e o Cycton já está se preparando para poder vir à Terra. E a Wanda, ela já abre o portal que dá o acesso ao reino do Cycton. E aí vem a Wanda dizendo pra gente que as 5 pessoas que foram contaminadas pelo livro Darkhold, ela libera eles simplesmente para poder darem conta do Cycton. E esses membros dos heróis, né, que são os defensores, são o Sonhador, o Bobo, o Estoico, o Caçador e o Artista. São os 5 heróis representantes, né, os defensores. Na Terra, ou na nossa dimensão normal, os 5 ofereceriam um perigo enorme para todos. Lá na dimensão do Cycton, eles podem fazer o que bem eles quiserem e tentar se adaptar o suficiente e, claro que, ferir quem eles quiserem. Os 5 heróis então tentam entender quem são essas criaturas desses reinos, como elas funcionam e como derrotar elas. Alguns entram em conflito por terem tomado a decisão errada, como o próprio Homem de Ferro, e a Vespa, ela quer tomar o lugar dele, ser a líder, e o exército inteiro do Cycton será totalmente mutilado por eles. Mas ainda fica a dúvida, será mesmo que eles querem ver o rosto do Cycton? Enquanto os defensores lutam contra o exército do próprio Cycton, né, rasgando então eles completamente, veio em mente uma coisa: eles derrotando todo o exército do Cycton e eles automaticamente estão ajudando a Wanda, não é verdade? Então, é isso que os defensores pensam, mas eles acreditam que não é para ela em si, mas sim para eles. E assim que o Cycton estiver morto, o que eles farão com o reino dele será 5 vezes pior. E é por isso que a Wanda queria os 5 defensores reunidos nesse mesmo lugar. Os defensores, eles estão passando por um rodo em geral assim, cara. Passam então lascando todo mundo. Não tem piedade de ninguém. Mas parece que o Raio Negro tá tendo um probleminha. E ele é questionado pelo próprio Tony Stark, né? Se ele realmente é tudo que ele é. Ele tava criando explosões ali aleatórias, né? O Tony Stark, ele parece não gostar muito dessa nanotecnologia, né? Que ele obteve. Pois o certo era a nanotecnologia eliminar toda a bactéria do corpo dele. Mas o diferencial dessa nanotecnologia é que ela caça suas presas, matando elas completamente. No caso dos monstros,
monstros, que eles estão, né, em Elderhelm, o Homem-Aranha, ele oferece o básico, né, de lidar com todos esses monstros com as suas próprias mãos, enquanto a Vespa diz que é a primeira vez que ele vê ele matando, né. Após os defensores então fazerem a limpa do exército de Cycton, eles ficam à espera do Cramulhão aparecer, até que finalmente ele aparece. Enquanto o Cycton finalmente sai com a sua mãozinha para fora, os defensores sabem que o Cycton ainda está se escondendo. Os defensores então querem que o Raio Negro faça algo, já que ele é o cara com mais poder destrutivo ali, né? Caso eles não consigam fazer nada, eles irão morrer ali mesmo. Não resta tempo. E a Vespa, ela usa o seu poder para poder aumentar de tamanho, para poder impedir que a mão do Cycton feche e evite que esmague eles. Enquanto os Zé Ruelas lá dos defensores ficam discutindo, de vez sair dali, né? Algo em direção deles vem, no caso da Vespa, né? Tem algo vindo. E é simplesmente um jovem emanando uma luz bem no meio deles. Os defensores, então, obviamente, não sabem quem é esse cara e por que ele apareceu. O Stark, ele usa sua energia biosférica para poder saber de onde ele é, e ele veio lá de fora, lá da Terra, né? Os defensores, eles veem esse invasor como um cara que quer derrotar e tirar o prêmio que é deles, né? De derrotar o próprio Cycton, para poder tomar o trono do Cycton em si. Com isso, alguns membros, como por exemplo o Blade e o Peter, se sentem ameaçados. E o Homem-Aranha, ele até se gaba por intruso, né? Dizendo que eles derrotaram todo o exército do próprio Cycton e tal, né? E que esse cara não seria nada para eles. Mas uma voz começa a ser emanada. Cycton, ele, o Cramulhão, começa a falar, elogiando o próprio Peter, né? E mesmo que o exército dele tenha caído, a vitória deles são mínimas. E eis então que aparece ele, o Cramulhão Cycton, dizendo que o Cycton ainda vive. Oh, que coisa linda, na verdade. Olha só. Cycton, ele vem dizendo então pro próprio estranho, que se chama Riley, que ele descobrirá que não dá para garantir a salvação para o outro reino, né? No caso, o nosso reino, a Terra em si. E que o reino do Cycton, ele é superior ao da Terra. Riley, ele está exausto e apenas só pode observar. Enquanto o Cycton, ele é tudo. A partir do momento onde o livro foi lido, a porta se abriu, né? E apesar do Cycton estar tristinho por ter seu exército aí morrido, né? Sido mutilado, ele ainda assim diz que há muito mais dentro da carne do exército dele que possa trazer algo terrível, fazendo então corromper a própria terra. Só que o Cycton não esperava que a porta pudesse resistir o caminho que o Cycton sequer formou, né? Simplesmente não obedece ao seu mestre. Então, enquanto o Cycton fica louco porque ele quer o mundo mortal, dizendo então que ele tem que profanar e que é o momento dele, outra voz fala atrás dele, dizendo que ainda não é o momento para o Cycton conseguir o que ele quer. E eis que aparece a dupla mágica B10, Victor Von Doom e Wanda, dizendo que o reino ou o mundo pertence somente ao Victor Von Doom. Cycton, ele diz que a arrogância da Wanda concedeu a ele a Terra, onde o Victor Von Doom é um mero peão, e a Wanda é muito menos que isso. A Wanda, ela explica que ela sentiu o Cycton acordar assim quando Doom leu o próprio livro, e ela sente ele sendo enfraquecido graças à contaminação. E o Cycton, então, ele sempre colocou um pouco de si mesmo dentro das suas criações dele, enquanto as suas criações dele são destruídas, e é como se doesse para ele mesmo, né? Tendo sua criação sendo destruída aos poucos. E o Cycton fala que ele não precisa de nenhum exército para poder derrotar o Doom e a Wanda, chamando então ele de embarcação frágil, né? Usando então o livro como um livro folheado. E o Victor então retruca o Cycton dizendo que ele fala com arrogância e dizendo que ele ignora que a chave para a própria libertação dele, no caso o livro, é a sua própria destruição. O Cycton malandro, ele diz que a espécie dos humanos são incapazes de olhar para o verdadeiro Darkhold sem ficar louco. E esse Darkhold é uma cópia do verdadeiro que está escondido. E o Cycton, ele desafia o Doom, dizendo se realmente ele desafiaria ele com a própria criação dele. E quando a Wanda e o Doom usam feitiço, vulgo magia, no Cycton, Cycton então diz que escreveu aquele livro. E a Wanda diz para poder unificar os feitiços deles, obviamente, para poder ficar mais forte. Mas a única coisa segurando a mente da Wanda é o próprio Victor Von Doom, que está protegendo ela. Cycton, então, ele fala para Wanda que não se esquecer de uma coisa. De todas as vezes que ela caiu para ele, ela realmente acha que poderia ganhar dele. Ela não faz nada além de falhar na missão dela. Só que a Wanda diz que ela não vai falhar. Ela continuará expulsando o Cycton. Mas ela sabe que não pode destruir ele e nem mesmo deveria tentar isso. O livro mostrou para Wanda que não tem como destruir o Cycton. O verdadeiro Darkhold
não pode ser destruído, e nem mesmo o Cicton. No Blade e a Vespa também falam isso para a própria Wanda, e que a Wanda estaria enganando todos eles para não matar o Cicton. E se caso a Wanda e o Doom conseguir ganhar do próprio Cicton, eles vão acabar com ela. Ela e o Doom estão ligados ao livro. O poder assim que eles têm é o suficiente para poder fazer você se sentir pequeno. Os defensores então, eles sentem que tudo está mudando, até o corpo deles. Doom diz que a Terra foi do Cicton há muito tempo, mas com o tempo o mundo evoluiu e que ele leu o livro. Seu objetivo agora é selar o Cicton dentro dele e completar a sua vingança. Só que a Wanda diz que não é a vingança dele. E eis então que a Wanda passa a perna no próprio Doom e diz que depois de tudo que ela e o Cicton passaram, agora é a vingança dela. E Cicton então ele fica indignado com o que a Wanda está fazendo, dizendo então que ela não é nada além do que ele permite. E a Wanda retruca dizendo que isso é passado, agora as coisas estão diferentes. Cicton não precisa mais de um receptáculo para entrar na Terra. E mesmo a Wanda não tendo um poder sobre o próprio Cicton, a cada gota de tinta do livro, a cada fibra dele também, tudo existe dentro dela. Cicton avisa que ela não pode contê-lo e que ela não tem força, mas ela termina dizendo que agora ela é a verdadeira escuridão. Depois de muito tempo caçando ela, no final, ele não possui ela. Ao contrário, ela possui ele. E vemos essa arte muito foda, cara, da Wanda se fundindo com Cicton. E, cara, que troço lindo, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo também bizarro, né? Porque, diga-se passagem, né? Porque tem os tentáculos ali, né? Vindo do próprio Cicton, então. E tem também um chifrão dentro dela, ou dele. Não, dele ou dela, né? O chifre dele que tá nela é muito estranho. Enfim. Então a gente vê a Wanda novamente, né, com o chifrinho, né, se concentrando lá e tal, com o novo amiguinho dela, dentro dela, da alma dela, o vulgo essência. E a Wanda basicamente comeu o Cicton no bom sentido e tomou o poder dele pra ela a si mesma, né. Os defensores então ficam putos por ela ter deixado eles irem pra uma dimensão e perguntam a Wanda o que impede deles irem atrás da fibra de carne que está nela. Mas a Wanda diz que a verdadeira escuridão está ligada à alma dela, junto então com o autor, cujo é o Cicton. E ela fala que se caso matarem ela, o Cicton estará livre. E Cicton atualmente está acorrentado no escuro. Saindo de fora do abismo, os defensores então voltam para casa. E o poder que eles tinham, a Wanda ela pode dar e tirar deles também. Agora ela contém um livro dentro de si. E a Wanda agradece aos 5 heróis por eles terem ajudado ela. Se não fosse por eles, ela não estaria aqui. Wily, ou o Ômega desconhecido, né, que é o nome dele verdadeiro, aparece perdido na cidade de Pensilvânia. E a Janet Van Dyne encontra ele. Ele é um cara assim de 40 anos de idade. O Ômega, ele era um título, né, que abrigava o modelo X3Z e James Michael Sterling, 2 sobreviventes do planeta de Potaris, com uma ligação telepática um com o outro. E ele é um personagem bem antigo, tá muito antigo. E em Darkhold Omega é mostrada uma explosão do próprio James Michael, impulsionado pelo próprio corpo para um outro reino. Enquanto estava lá, James Michael foi capaz de refinar e desenvolver seus poderes como uma parte de uma peregrinação dimensional. Agora de volta à Terra e acompanhando então pela própria cabeça flutuante da sua própria mãe robótica, James Michael assumiu o manto de Ômega, o desconhecido, retornando então para sua casa adotiva em Appalachia, na Pensilvânia. E o Dr. Destino, então, ele se reúne com a Wanda e, obviamente, ele fica puto por ela ter traído nele, né? Que os dois tinham um acordo, então ela traiu ele e a Wanda quebrou esse acordo com ele. E a Wanda ela afirma que continuará a lascar de porrada a ele até que ele não aguente mais. E ela já sabia que ele iria selar o Cicton dentro dele, né? Já sabia todo o plano do próprio Victor Von Doom que ele planejou lá. E a Wanda então sabe que o ego do Doom é uma das poucas fraquezas dele. E ela sabe que aquele não era o Victor Von Doom em si, né, que ela chegou a destruir ali, mas sim um Doombot. E ela sabe que ele pensa que está acima dela. Ela manda aquela frase de efeito, né, mas você não pode mais me ameaçar. Essa escuridão que ela carrega agora sempre carregará consigo mesma, mas nunca vai deixar essa escuridão ficar no controle. O que eu acho bem difícil se formos levar em consideração o que a Ravena, o que acontece com a Ravena, né, junto com o pai dela. Acho muito difícil. Enfim, a Wanda, ela então fica livre no final das contas de todas as amarras
que ela tinha, seja com o Cyclone ou com o Victor Von Doom. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessa história, dessa finalização de Darkhold, também do próprio Cyclone. Gostou desse novo início do poder da Wanda, desse novo auge do poder da Wanda, desse novo poderio que ela pode obter? Quem você acha que ela pode enfrentar agora? Comenta aqui que vai ser muito bacana ler a sua opinião. O que você achou também da história também, claro, né? Também, claro, aproveita e comente qual duelo que você quer que eu faça com a Wanda, explorando todas as possibilidades que ela pode fazer. Que, inclusive, eu cheguei a perguntar pro próprio autor de Darkhold Omega quais são as possibilidades, né, do que a Wanda pode fazer agora. E ele simplesmente me respondeu que só o futuro dirá. Cara, é tipo assim, na minha cabeça quando eu li, veio muitas possibilidades. Então é isso, muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.